Bom, a gente saindo um pouquinho da política estadual, tem a questão nacional também, que tem bastante coisa acontecendo. O presidente eleito Jair Bolsonaro, ele passou o domingo no Rio de Janeiro, participou de um culto em uma igreja evangélica e disse que vai governar para todos. Vamos dar uma olhada no VT, a gente comenta na sequência. Jair Bolsonaro saiu do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, pouco antes das 11 da manhã deste domingo e seguiu em um comboio com escolta de policiais federais e de batedores da Polícia Militar até a Igreja Batista Atitude, no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste da cidade. O presidente eleito assistiu ao culto evangélico junto com a mulher Michele. Ele se emocionou ao receber elogios do pastor, se ajoelhou durante uma oração e fez um discurso de agradecimento em que atribuiu sua vitória a uma decisão divina. Lá atrás, há 4 anos, quando eu decidi disputar a presidência, sem recursos, sem partido, sem tempo de televisão, mas se isso aconteceu no último domingo, só tem uma explicação. Foi Deus que decidiu. Nenhum cientista político conseguiu explicar o velho garoto que tinha o apelido de Palmito ter chegado onde chegou. Falando para cerca de 4 mil fiéis presentes na cerimônia, Bolsonaro voltou a declarar que será o presidente de todos. A partir do ano que vem, serei o presidente de todos. Queremos sim, usando agora o meu lado militar, seguir os passos de Caxias, o pacificador. Mas, com a alma livre, tendo Deus acima de tudo, buscarmos atender a todos aqueles que necessitam. Tenho certeza que dessa forma atingiremos o objetivo que não é meu, mas é de todos nós. Ao descer do palco, o presidente eleito e a esposa retornaram à plateia, de onde acompanharam o resto da celebração religiosa, cercados por policiais federais. Em seguida, o casal voltou para casa. Mais cedo, Jair Bolsonaro escreveu em suas redes sociais: gastamos cerca de 20 vezes menos que o segundo colocado, sem prefeitos, governadores ou máquinas. Todo possível quadro foi mudado graças à conexão com que almeja a população. Surge um novo momento onde o Estado servirá à população e não o historicamente destrutivo oposto. À tarde, ele publicou outra mensagem em seu perfil, afirmando que para colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade, é preciso compreender que estamos todos no mesmo barco e que trabalhar para prejudicá-lo é prejudicar a si próprio. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro fará sua primeira viagem para fora do Rio desde a vitória do último domingo. Ele irá para Brasília para os primeiros encontros de transição com integrantes do governo atual. A reunião com Michel Temer está marcada para quarta, às 4 da tarde. Bom, Bolsonaro está naquela fase de lua de mel, ainda tem pouco menos de 2 meses para poder falar o que quiser sem ter maiores problemas. A partir de janeiro a história muda um pouco. Vai ter que tomar decisões, vai ter que assumir um governo, um Brasil com bastante problema, com dívida, etc. Já não vai ser tão simples assim, né, Zezé Rose? Eu acho que... Olha, sinceramente, esse final de semana eu fiquei muito incomodado com a entrevista que o filho dele deu. De novo, qual que é? É o Flávio? Não, o Eduardo. Né? Bolsonaro. E fala de sniper. Eu estou incomodado com o fato do Bolsonaro estar aparecendo só quando ele quer aparecer, entendeu? E gente que vive perto dele, aparecendo a toda hora e falando coisas que eu acho que o povo brasileiro fica, mas será que é isso mesmo, né? E por quê? Porque eu não tenho confiança, por exemplo, desculpa, gente, mas eu não confio no nosso Supremo, não no órgão em si. Mas eu acho que dependendo da besteira que esse Eduardo fala, e ele é um cara que fala muita besteira, o Supremo pode querer devolver na mesma moeda.
sabe, algum juiz, alguma coisa assim, devolver na mesma moeda. Eu temo isso. Vocês acreditam num absurdo desse? Vocês têm esse tipo de temor? Mas o que exatamente, Zezé? Não, assim, ó. Ele está falando da questão dos snipers, né? É uma coisa, é extremamente controverso esse assunto. Não é uma coisa simples. Eu acho que tem que mudar, a gente tem que rever como que nós vamos lidar com assaltante. É absurdo também você ver um cara com fuzil, igual circularam fotos aí nas redes sociais no fim de semana, né? Mas você vira e falar, ó, vou batalhar para ter os snipers, sim, para fazer isso, porque eu acho que... assassinar da mesma forma que o bandido assassina, você vai botar os policiais para assassinar também. Então, mas eu não sei se é só isso. Eu só acho que esse menino não tinha que estar falando. Não é ele muito. Que fala isso, mas entendeu? Essa história. Por causa da proximidade, ele é filho do cara. Não há necessidade. Cala a boca. Não, mas eu não entendi o que você acha que pode devolver na mesma moeda ou Supremo. Então, é porque o Supremo já veio hoje, teve uma matéria no Globo que eu estava lendo, e o Supremo, assim, e é bem aquela matéria, sem nomes, porque eles não querem se identificar, dizendo que o Bolsonaro não vai conseguir fazer o que ele quer fazer, porque tem uma legislação. Então, por exemplo, esse endurecimento das leis penais. Você entende? Eu entendo. Isso, mas a hora que chega um trem lá, eu tenho medo, por exemplo, que eles soltem o Lula. Eu tenho um temor imenso que agora eles soltem o Lula por causa do Moro. Sendo que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é uma somatória de falas e de colocações que vêm sendo feitas que são muito pouco políticas. Eu acho que o pessoal também está interpretando com algum equívoco, né? Essa história começou a ganhar força, especialmente depois que o governador eleito do Rio de Janeiro, o Itzel, falou isso aí. Falou, olha, ele vai batalhar para que o sniper, que são aqueles atiradores capacitados, que têm lá 100% de acerto em tiros, em ocasiões de guerra e dramática, né? Situação com reféns e etc. Mas o que estão deixando de explicar? Que isso precisa ter uma mudança na lei. E que é a tal da mudança lá de engajamento. Tem uma figura de jurídica que eles chamam lá de excludente de ilicitude, ou seja, não vai punir o policial que atirar em alguém que está portando fuzil porque ele estava representando uma ameaça lá. Isso, General Heleno, né, que é o homem forte da segurança aí do programa de Jair Bolsonaro, falava isso há mais de 2 anos. Na ocasião da intervenção no Rio, ele falava isso também, que não adianta você fazer uma intervenção que não haja essa mudança nas regras de engajamento para a ação de tropas militares no Rio de Janeiro. E uma das coisas era essa, que ele falou várias vezes, que um homem portando fuzil no morro, né, com um fuzil nas costas, ele tem que ser entendido como o alvo a ser eliminado. É o que o general fala e é o que o pessoal da segurança pública entende. Essa é a visão deles. Mas para que isso aconteça, não basta o presidente querer, não basta o governador querer, tem que mudar a legislação. E é isso que tem que ver se vai conseguir ou não. Não é que a partir do dia, como disse o João Dória aqui pra gente, a partir de janeiro vai atirar para matar. Não é bem assim. Tem que ter uma mudança no conjunto de regras, de legislação, da segurança pública para permitir isso. Senão o policial militar ou o soldado das Forças Armadas vai sim ter que responder a processo. Olha, eu sei que parte da população apoia esse tipo de política de matar, Zezé, e acabou, né? Por causa de bandido, porque bandido bata, a gente sabe disso, que não tem misericórdia, vai chegar. Só que eu me preocupo, eu tenho medo, viu, Sena, de você entrar numa questão de execução, Zezé. Pura e simplesmente, ou para confundir. E no final de semana também teve muito meme dizendo assim que um bandido portando uma metralhadora e a imprensa, especificamente colocar o nome de uma TV, enxerga como se fosse um guarda-chuva, ironizando, sabe? Uhum. E quem estava espalhando isso era parte dessa equipe aí
do presidente eleito. Mas, assim, eu tenho muito medo de você dar legitimidade para pessoas violentas e, ao invés do Estado recuperar, e a gente sabe, vai entrar naquela discussão que a prisão não recupera, não sei o que lá, mas vamos tentar mudar, vamos ver o que está errado para a gente poder tentar recuperar, do que você sair simplesmente matando e matando todo mundo. É muito complicado para os direitos humanos. E você bem disse, esse menino, né? Mas ele só está falando essas coisas, Zezé, porque muito provavelmente alguém está autorizando. Ou ele está se sentindo no poder de falar porque o pai dele foi eleito presidente da República. Eu acho que tem discussões que a gente tem que fazer. Acho que, mesmo sendo filho, eu acho que ele deveria fechar a boca, porque ele gera uma insegurança, acredito eu. A questão dos snipers, eu acho que é uma coisa que tem de ser avaliada. Sim. Quem que você vai autorizar? Porque nós temos aqui no Brasil, o que me preocupa não é um bandido, para falar a verdade, viu, Rose? O bandido, eu acho que quando ele está com um fuzil e ele mira a cabeça de um policial para matar o policial e ele faz isso, ele sabe que ele pode morrer ou ele pode viver. Agora, o que me preocupa é qual o tipo de policial que vai ter essa autorização. A gente conhece aqui muita polícia, né, Sena? E tem polícia que eu não daria nem traque na mão deles. Eu acho que no caso específico aí teria que ser snipers e o sniper, gente, não é um policial que atira bem, não. O sniper é um militar que tem uma preparação tão intensa e que ele tem que ter lá porque ele tem a reciclagem. Ele não se forma sniper, depois para de atirar, para de treinar e fica sniper pro resto da vida. Ele tem frequentemente, periodicamente, que fazer prova de tiro e ele tem que acertar 100% dos tiros. Porque, é claro, ele está ali, realmente é um atirador muito bem treinado para situações extremas. Por exemplo, ele está lá, a situação de refém é a mais fácil para a gente ilustrar aqui. Então, ele tem que acertar o tiro no bandido, se ele receber um comando para isso, e não acertar o refém que está ali na mão do bandido. Então, não é qualquer um que é sniper, não. É um cara que passa lá por exame psicológico, frequentemente, não é qualquer um. Agora, o que acontece? O que eu imagino? Que se uma legislação dessa passasse, uma mudança na lei dessa fosse aprovada, ia parar de ficar bandido subindo e descendo o morro com um fuzil nas costas, viu? Porque também o cara não é idiota, não. Não é. Eu acho que, em 3, 4 ações dessa daí, não ia ter mais ninguém afrontando. Ia ser operação especial, não é que o cara tá, né? Outra coisa. Então, mas acho que, inclusive, ficar falando essas coisas não há necessidade. Assim, não há necessidade. É muito louco, é uma discussão para fazer no Congresso, não é para ficar batendo boca. E para chegar com um negócio desse, estabelecendo as regras e tudo mais. Senão, Deus me livre, dá um frio na barriga. Seguinte, agora tem que lembrar, o cara que está com um fuzil nas costas, aquele fuzil primeiro é de uso restrito. Então, ele veio pelo tráfico de armas ou pela aquela corrupção que algumas forças especiais liberam para a bandidagem. Quer dizer, morre muita gente para esse fuzil chegar até as mãos de um bandido. E aquele bandido que está com o fuzil nas costas, houve essa brincadeira na internet, o negócio do guarda-chuva, confundindo com guarda-chuva, porque a menina lá do Globo News realmente usou a figura de linguagem e falou, olha, se um cara tiver com o fuzil nas costas e não estiver representando ameaça. O cara falou, mas como assim não está representando ameaça? Com o fuzil nas costas é uma ameaça. Ela falou, mas você pode confundir com guarda-chuva. Não, o sniper não confunde fuzil com guarda-chuva. Bom, além dessas coisas, é o seguinte, realmente, eu acho, né, eu particularmente tenho a visão do general Heleno nesse aspecto. O cara que está com o fuzil nas costas, subindo e descendo o morro, ele está zombando das instituições. Ele está com uma arma proibida, ele está com uma arma de uso restrito e ele está fazendo segurança do tráfico. Ele não está brincando com aquilo ali. Então, mas não é para o Eduardo ficar falando disso daí. Vamos também concordo sobre isso em um outro momento, com regras, com tudo, porque eu também concordo. É um temor. É uma discussão que o novo governo e quem defende essa tese vai ter que conversar com o Congresso e o Congresso vai aprovar ou não. Com a legislação que está, não dá, não pode, realmente.